Gente, tudo bom? Seja muito bem-vindo, minhas poderosas, à nossa reunião de negócios que acontece toda segunda e quarta-feira às 19h30. Aqui no meu canal eu trago estratégias e conteúdos para você que é engenheira, assim como eu, e deseja alcançar sua liberdade financeira e ser sua própria chefe. Eu ensino engenheiras a saírem do zero e chegar a 10 mil ao mês sem precisar investir nenhum real. Para quem está chegando agora, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil e especialista em financiamento de construção. E o tema da live de hoje é como engenheira pode ganhar dinheiro com financiamento de construção. É isso mesmo. Como engenheira pode ganhar dinheiro com financiamento de construção? Muitas das vezes você vai perguntar assim, mas Emiliana, o que é isso? Eu, sendo engenheira, vou pegar um financiamento de construção no meu nome? Que negócio é esse? Vamos lá. A Caixa Econômica Federal, ela disponibiliza uma linha de financiamento que se chama aquisição de terreno e construção. E nessa modalidade de financiamento, o nosso cliente, ele pode pegar um financiamento e comprar um terreno e construir uma casa e pagar isso através de financiamento. E aí, quem vai financiar isso para esse cliente? É você, engenheira? Eu, engenheira? Não sou eu. Ele vai pegar esse financiamento junto ao banco. Que banco é esse? Esse banco é a Caixa Econômica Federal. Outros bancos, eles financiam imóveis prontos. A Caixa Econômica Federal, ela tem uma linha de financiamento de construção que já vem desenvolvida há muito tempo, linha na qual o governo federal, ele disponibiliza. Você já deve ter ouvido falar que existe, modalidade de financiamento de construção. Talvez você já até tenha ouvido falar do Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela. E aí, na sua cabeça, quando a gente fala disso, de Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, você pode pensar que são aquelas casas aquelas casas iguaizinhas, aqueles prédios. Não. Quando eu me refiro a financiamento de construção, pode ser esses conjuntos habitacionais, essas casas na qual eu estou me falando, que eu estou me referindo, que você conhece, mas também pode ser casas de alto padrão. O que vai mandar nisso daí é a capacidade financeira do seu cliente, tá? A Caixa, ela empresta dinheiro para fazer financiamento de terreno e construção de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800... 1 milhão, 1,5 milhão, ela empresta. O que vai mandar aí é a capacidade financeira do cliente. Se esse cliente provar que ele tem capacidade para pagar o financiamento de uma casa de 1,5 milhão, ele vai pegar um financiamento para construir uma casa de 1,5 milhão. O que vai mandar aí é a capacidade financeira do cliente. E aí, algumas pessoas vão falar, financiamento de construção da Caixa. Aí fica assim, achando que são aquelas casas lá, aquelas casinhas iguais, os prédios lá, aqueles prédios que antigamente aquelas grandes construtoras pegavam do governo para construir e abandonava, porque aqui perto da minha cidade tem um monte. Aqueles prédios, é até um pecado, porque são obras, que já foram iniciadas e aquilo tá tudo abandonado, E aí muitas pessoas têm isso na mente, acham que quando a gente fala de financiamento é isso, mas não. A Caixa disponibiliza a linha de financiamento de terreno e construção, no qual o cliente, tendo como o nome limpo e tendo renda comprovada, ele consegue fazer esse financiamento de terreno e construção, tá? E foi o que eu te falei, muitas pessoas elas confundem isso, acabam confundindo, e algumas delas acham também que só quando fala de financiamento, é financiamento só de imóveis prontos, acha que só pode fazer financiamento financiamento, só pode financiar uma casa que já está pronta, mas não, pode fazer uma casa para aquele cliente. O cliente pode escolher o terreno lá no bairro onde ele acha bonito, na cidade dele, onde ele sonha lá. Ele pode pegar o carro e ir com a esposa dele, rodar lá, escolher o terreno lá que ele quer e pagar através do financiamento. E em cima desse terreno, elaborar um projeto e construir uma casa, ser feita através do financiamento,
Isso que eu tô acabando de falar. E qual é a diferença? Você pergunta, qual é a diferença do cliente comprar um imóvel pronto e o cliente construir uma casa para ele? Qual é a diferença? Gente, a diferença é que o imóvel pronto, muitas das vezes, quando o cliente vai lá e chega e ele vê o imóvel, ele entra dentro da casa, ele vai entrando dentro da casa que o imóvel está pronto, muitas das vezes aquela casa ali vai ter um defeito, não vai ser 100% do jeito que ele quer, porque aquela casa não foi construída para ele, não foi idealizada para aquela família, e aí ele vai entrar ali dentro daquela casa, ele vai achar aquele banheiro apertado, ele vai achar que aqui aquela casa não tem uma garagem que caiba os 2 carros dele, ou o carro dele fica apertado ali dentro. A lavanderia da qual a esposa dele lava a roupa. A lavanderia é uma lavanderia descoberta, que fica aparecendo as roupas tudo suja lá, empilhada. E ela queria uma lavanderia que, se fosse do gosto dela, era uma lavanderia fechada, que as roupas estavam tudo ali, tá suja, fechou a porta, ninguém vê que as roupas estão sujas. Se fosse para ela fazer uma casa para ela, seria feita do jeito, adaptada do jeito dela, elaborada para aquela família, né? E aí, quando é uma casa que é construída para aquele cliente, é construída para aquela família, tudo é pensado, gente, tudo é pensado desde a escolha do terreno, da questão da posição do sol, aonde vai ser feito os quartos, se os quartos vão estar virados para o sol nascente ou poente, você entendeu? Tudo vai ser feito pensado para aquela família, tudo, o bairro que vai ser essa casa, vai ser um bairro que é de fácil acesso para o trabalho dessa esposa, para o trabalho desse esposo. É um bairro que é calmo, traz calma para essa família, ou é uma família que gosta de um bairro mais tumultuado, gosta do centro, e aí ela pode escolher onde vai ser a casa pode ser uma casa de 2 pavimentos, porque ela sempre sonhou em ter uma casa de 2 andares, no qual embaixo tem um quarto que é para a mãe dela. Agora todos os clientes que vão sentar comigo para conversar, são todos. Eles estão com o negócio de colocar um quarto embaixo para os pais, porque caso os pais vão futuramente virão morar com eles, que pode acontecer alguma coisa, são todos os clientes que falam assim: Emiliana, mas um quarto embaixo, né? Porque pode meu pai vir morar comigo, né? Futuramente, são todos os clientes que estão vindo falar comigo agora, eu acho muito legal, né? Você pensar nisso. Mas então, aí, agora quando é uma casa que já o cliente já compra ela pronta, ele pode pensar nisso? Ele não pode pensar nisso, ele tem que entrar dentro da casa, ele tem que comprar do jeito que tá lá. Agora, como é uma casa que vai ser construída para ele tem essa flexibilidade, ele pode elaborar do jeito que ele quer, né? E aí, fora também, gente, que um imóvel, para e pensa, um imóvel quando ele tá pronto, ele é um valor, né? E o imóvel, ele tá pronto, ele é um valor. O imóvel, quando ele está sendo construído, o custo da obra é outro. E quando essa obra ela tá pronta, depois que essa obra ela tá pronta, o imóvel pronto, ele tende a estar de 30% a 50% mais valorizado. O valor desse imóvel tá de 30% a 50% a mais do valor que usou na obra, que gastou na obra. Entendeu? Então, o cliente ele vai fazer um imóvel do jeito dele, e esse imóvel, depois de pronto, ele está bem mais valorizado. Se caso esse cliente quiser vender esse imóvel, ele pode vender esse imóvel, mesmo que ele esteja ainda pagando financiamento. Ele pode quitar esse imóvel através de interveniente quitante, ele não está preso, não. Não é porque ele fez um financiamento de um imóvel de 300 mil que ele não pode vender esse imóvel depois de pronto por 500. Se ele achar um comprador que quer comprar essa casa por 500, ele pode vender. Ele pode vender. A Caixa não fala com ele, não. A Caixa não fala assim: o imóvel pela Caixa é 300, você não pode, não. A Caixa não faz isso, não. O cliente vende do valor que ele quiser. Então, o imóvel, ele já está bem mais valorizado. E fora que, ao longo dos anos, né, um imóvel só tende a valorizar cada vez mais, né? Além do que eu acabei de falar da questão da construção, né? Ao longo dos anos, o imóvel só vai valorizando, né? Deixa eu beber uma água aqui que eu vou falando igual a tagarela.
E você vai falar assim para mim, mas Emiliana, eu sou engenheira civil, por que você acha que é vantajoso eu investir meu tempo nesse nicho, nesse mercado? Eu vou falar para você, para e pensa, esse nicho, esse mercado de construções financiadas, de financiamento de construção, é um mercado muito pouco explorado mesmo. Poucas engenheiras conhecem esse mercado. Eu aposto que você está vendo esse vídeo aí, ou se você nunca ouviu falar de financiamento de construção, se você já ouviu falar, você ouviu falar poucas vezes, que é um mercado muito pouco explorado. Por exemplo, eu aqui na minha região, eu sou uma das poucas. Tem outras pessoas que até fazem, trabalham com financiamento, mas eu sou a maior referência, né? Hoje eu tenho meu escritório, eu tenho um contato direto com o banco, então eu sou a maior referência. Outras pessoas até conhecem, até fazem também financiamento, mas a referência aqui hoje na região sou eu. Mas eu vou falar pra você, não tem outra engenheira que trabalha? Sim, tem outras pessoas que trabalham, mas a maior referência sou eu. Por quê? Aqui é um mercado que tá começando, né? Hoje na minha cidade é um mercado que tá começando, mas não é um mercado que é igual o nicho de projetos, por exemplo. Projeto arquitetônico, projeto estrutural. Se você levantar a mão aqui na minha cidade e falar assim, quantos engenheiros aqui na sua cidade trabalham fazendo projeto? Legalização, quantos? São vários fazem isso. Projetos, legalização, cálculo estrutural, regularização de imóveis. Muitos engenheiros fazem isso, porque é o que todo mundo faz. Mas se você fizer o que todo mundo faz, você vai ficar naquela briga de preço. Você tem que ter um diferencial, tá bom? Então, o nicho de financiamento, ele é um diferencial. Não só aqui na minha cidade, eu vejo aí, eu entro na internet, eu vejo, e eu falo muito no meu Instagram sobre financiamento, muitas engenheiras me mandam mensagem para mim, dizendo que na cidade delas, muitas pessoas não sabem como trabalhar. E elas me mandam mensagem, acham interessante, mas não sabem como fazer, porque não tem ninguém que faça isso na cidade delas. Aí eu falo para elas assim, olha aí, beba água limpa, seja a primeira a beber a água. Quem bebe água limpa, gente? Olha só, seja a primeira, mas para você tem que ter, você tem que saber enxergar as oportunidades e querer aprender. Porque se você ficar na mesmice aí, ficar fazendo o que todo mundo faz, se você for aquela que faz o que todo mundo faz, você vai ficar ganhando o que todo mundo ganha e você vai ficar aí, né, do mesmo jeito. Aí não vai adiantar você ficar ali sentada no sofá da sala da sua casa, reclamando não, vendo a vida da sua amiga da faculdade, falando que a vida dela é boa, que ela tem um casamento maravilhoso, que ela viaja para tudo quanto é lugar, que ela tem um carro do ano, que o celular dela é o iPhone 13 e o seu não. Mas então você não pode reclamar, você tem que saber enxergar as oportunidades e meter a cara. Igual hoje eu recebi um direct, a menina falando pra mim, um direct numa mensagem na caixinha falando pra mim que tava com medo, que ela já tava formada, mas que ela tava com medo de iniciar uma obra e tal. Aí eu falei com ela assim, olha, medo você vai sentir mesmo. Se você esperar esse medo acabar pra você ir, você nunca vai. Eu sinto medo até hoje. Toda vez que eu me deparo com uma situação nova, eu sinto medo. Mas eu vou, porque se a gente não ir, vai ficar parada, vai ficar no mesmo lugar. Se a gente não passar a marcha e ir, minha filha, acelerar e ir, não vai ter jeito. Tem que enfrentar e ir embora. Não tem jeito. É igual prova. Eu tô falando, a prova, a gente não sente medo na hora de fazer a prova, mas para passar por aquilo, mas para você se formar, você não tem que passar por aquilo, você não tem que estudar e tem que passar. Estudar e sentar lá no raio da prova, fazer aqueles cálculos todos e acaba. Aí depois, acabou. Passei, graças a Deus. Passou. Ou às vezes você vai lá, faz a prova, toma na cabeça, repete, ou vai mal na prova, vai para recuperação, mas aí depois
Foi. É a mesma coisa na vida da gente, é assim. Vai dizer que é flores sempre? Eu vou falar pra você que minha vida é flores sempre? Não, tem problema. Eu tava preparando a live pra vocês aqui hoje. Eu tava preparando a live, o funcionário me manda mensagem que queimou a máquina. Eu tenho uma máquina ferramenta de funcionário cara pra caramba. Aí liga lá na tomada, dentro de uma fábrica, me queima a máquina cara pra caramba. Eu falei, olha. Aí eu agora à noite. Aí, o prejuízo é meu, aí ninguém tem culpa agora. Não tem culpa, não tinha voltagem da tomada, não tinha voltagem na tomada, aí queimou. Aí o prejuízo é de quem? É meu. Aí se eu me abalar com esse negócio, eu fico louca, eu fico maluca, entendeu? E tem que ir, vambora. E vamos, se não for desse jeito, não tem jeito, vai ter problema, vai ter medo, e se eu virar para vocês, se eu abrir aqui o meu Instagram, o meu YouTube e vim falar para vocês, é tudo um mar de rosas, hoje eu tenho a minha empresa, eu não tenho problema, hoje eu tenho a minha empresa, eu tenho meus funcionários, não, gente, não é um mar de rosas, tem muitos problemas, mas tem também a parte boa, claro que tem a parte financeira que é boa, tem a parte financeira igual os prejuízos que são ruins, tem os prejuízos também. Vou falar pra você que não tem? Tem os prejuízos também. Às vezes eu me deparo com os negócios, eu fico sem ar e vambora. Aí eu viro pros meus funcionários lá do escritório, aí eles ficam falando, caraca, Miliana. Aí eu falo, vamos trabalhar para pagar e vamos embora. Porque se não for assim, se eu ficar sentada e ficar me lamentando porque eu perdi ou porque acabou, eu vou ficar louca. Então eu tenho que comer, eu tenho que ir embora e lutar e ir trabalhando. Não adianta Então se você tiver medo, vá embora e queira o melhor para você, queira sair do lugar, não queira ficar ali na mesmice, porque foi o que eu falei, se você ficar olhando para a vida da outra pessoa e achar que a vida dela é perfeita e é um mar de rosa, que não tem problema, não é assim, foi o que eu acabei de falar, eu tenho meus problemas direto, eu tenho meus problemas, mas tem a parte boa. Hoje eu sou muito grata por ter tudo que eu tenho conquistado a cada dia mais, assim, eu tava pensando isso essa semana, eu tava rodando o feed do meu Instagram e do meu celular para ver procurando foto no meu celular, e eu tava vendo, eu tava fazendo uma comparação da Emiliana de um ano atrás. Eu vejo o quanto eu vejo quanto eu me desenvolvi, assim, como pessoa e também profissionalmente. Eu tive problemas, eu tenho, como eu disse, mas eu vi que eu me desenvolvi bem. Então, eu quero que você pare e reflita. Você de um ano atrás e você de hoje, você tá melhor? Você tem feito o quê para você melhorar? Você tem que parar e olhar, hoje é dia 15 de junho de 2022. No dia 15 de junho de 2023, você tem que estar num lugar melhor, você tem que estar melhor. Não estou falando que a sua conta tem que estar, mais gorda, não estou falando isso. Então, você tem que se sentir melhor, você tem que estar melhor. Entendeu? Você para e pensa e coloca, reflita isso. Eu ouvi isso uma vez numa palestra e eu sempre faço essa reflexão. Eu tô melhor, eu andei para trás. Eu tô na frente ou eu andei para trás? Então você para e reflita isso. Porque se você estiver andando para trás, tem um negócio errado. Agora, se a sua vida está desenvolvendo, as coisas estão andando, você tem que fazer com que isso aconteça. Agora, se você está fazendo com que você... eu tô tomando atitudes. Ou você não está tomando atitude nenhuma e está ficando parada, não está tomando atitude nenhuma, ou você está tomando atitudes que estão fazendo você regredir, você tem que parar e refletir. Porque a nossa vida é um sopro. Eu penso sempre isso. Soprou, acabou. Então, viva, faça seu melhor, dê o seu melhor. Bora pra cima, porque senão, minha filha... Depois, quando chegar lá em cima, quando você for prestar conta com Deus, ele vai te perguntar, você deu o seu melhor? Não, eu fiquei esperando no outro dia. Aí o outro dia acabou, passou, aí você não deu o seu melhor.
E quando eu falo desse nicho de financiamento de construção, eu falo porque é um nicho que ele é um nicho, né, muito pouco, né, que eu disse que assim, pouco explorado e a demanda é muito alta. Por quê? Tem muitas pessoas, né, quantas pessoas querem ter a casa própria, querem adquirir a casa própria, né? E o maior benefício de você poder trabalhar com financiamento de construção, você trabalhar... Qual é o maior benefício? O meu maior benefício, o que eu sinto, Emiliana, é poder ajudar a realizar o sonho de famílias adquirir a... Oh, meu Deus, olha, eu vou falando, eu tropeço. Qual é o maior benefício para trabalhar com financiamento de construção? Se você me perguntar, Emiliana, eu vou dizer, eu respondo isso porque o maior benefício está em ajudar famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Para mim, esse é o maior benefício. Eu consigo, né? Eu ganho financeiramente, né? Ajudando outras famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Isso não tem preço, né? Eu consigo trabalhar ajudando essas famílias e muitas das vezes elas não sabem, né? Eu que destravo isso na cabeça delas, porque elas não sabem que elas podem ter a casa delas própria através do financiamento de construção. Então eu que viro essa chavinha na cabeça delas. Ah, você sabia que você pode ter a sua casa própria através do financiamento de construção? Então, eu viro essa chave na cabeça delas, tá? E aí eu consigo fazer isso e junto a isso, claro, também eu sou remunerada para isso. Mas é muito gratificante. É gratificante financeiramente, mas também é gratificante você ver essas famílias estarem felizes por ter a casa delas, ter a casa própria delas, chegar, ter o imóvel que elas sempre sonharam, poder... Deus que me livre um dia, elas deixam um imóvel para os filhos delas, né? É uma segurança para a família delas, né? Ai, meu Deus, desculpa, gente. Aí eu vou falando. E aí você vai me perguntar... gente, vocês estão falando aqui no Instagram e eu não tô dando de... Aniversário do maridão na live hoje. Gente, aniversário do maridão na live hoje mesmo. Olha aí, tá vendo como é que eu não falto com o meu compromisso, tá? Ó, não falto com o meu compromisso, tá? Aniversário do marido e eu tô aqui na live. Daqui a pouco eu comemoro com o marido. Então, acaba sendo mais falados para corretor. Não fala da galera da engenharia. Como mesmo você disse, engenheiro fala mais de projetos, de cálculo estrutural, essas coisas. Isso daí. Quando fala de financiamento, muitas das vezes pensa logo em corretores de imóveis. Aí pensa em imóvel pronto. Mas não, o engenheiro civil... A engenheira civil, ela pode trabalhar com o financiamento de construção, mas muitas das vezes ela não sabe que ela pode trabalhar com o financiamento de construção. Mas aí ela vai falar, mas tá bom, Emiliana, você falou que dá para me trabalhar com financiamento de construção, mas por onde que eu começo? Por onde começar? Vamos lá. A primeira coisa a se fazer quando o cliente quer ter o imóvel dele, a casa própria dele, a primeira coisa a se fazer é a aprovação do crédito desse cliente, tá? A gente precisa provar o crédito desse cliente junto ao banco para saber qual é o valor, qual é o limite que a gente tem desse cliente. Que aí depois que a gente consegue identificar qual é o limite desse cliente, que aí a gente vai para os outros passos. Na aprovação, vamos supor que esse cliente a gente consiga aprovar um crédito para ele de 400 mil reais. A gente consiga aprovar um crédito de 400 mil reais. E aí, aí a gente aprova um crédito, esse cliente tem um crédito de 400 mil. 400 mil o quê? O terreno e a construção juntos. O imóvel desse cliente é 400 mil reais. E aí, depois desse crédito aprovado, a gente já sabe que o imóvel dele vai ser 400 mil reais, a gente vai para a fase de escolher o terreno. Em cima desses 400, a gente vai escolher o terreno. E vamos supor que a gente escolha um terreno de 100 mil reais.
Então, a gente vai escolher, você sendo engenheira civil, depois do crédito aprovado, esse crédito não é você, engenheira civil, que aprova esse crédito, não. Esse crédito é aprovado junto à Caixa Econômica Federal ou aos correspondentes caixas. Eles, correspondente caixa, eles são correspondentes, representantes da Caixa, então eles também têm essa autonomia para aprovar o crédito desse cliente. E aí a gente leva os documentos pessoais do cliente para aprovar o crédito deles. Em cima desse valor aprovado do cliente, que a gente vai ver que se tem um limite aprovado. Aí sabe esse limite, a gente vai para a escolha do terreno. Aí a gente vai escolher o terreno desse cliente. E aí você vai falar, aí, igual eu disse, suponhamos que esse cliente escolha um terreno de 100 mil reais. 100 mil reais, vai sobrar 300 mil reais para a construção. E você, como engenheira civil, eu indico que você ajude esse cliente, oriente esse cliente na hora de escolher esse terreno. Por quê? O cliente normalmente não tem experiência para escolher terreno. Ele acaba que ele só vai mesmo pela questão do bairro, pela localização. E você, sendo engenheiro, você consegue entender ali se esse terreno é um terreno que vai precisar de aterro, se é um terreno que vai precisar de muro de arrimo, se é um terreno que vai precisar de uma construção feita em pilotis. Então, você, sendo engenheiro, você tem essa experiência. Então, ajude seu cliente ali, oriente ele na hora de escolher o terreno. Não deixa seu cliente solto, não. Você é profissional, você estudou, agregue valor na vida do seu cliente, ajude ele a escolher o terreno dele, tá bom? E aí, vamos supor que você ajudou seu cliente a escolher o terreno, ele escolheu um terreno de 100 mil reais. Sobrou 300 mil reais. Em cima desses 300 mil reais, a gente vai fazer um projeto, né? Uma elaboração de projeto com os 300 mil reais, porque a gente sabe que tem 300 mil reais para construir aquela casa. Porque não adianta o cliente chegar para você, profissional, e querer fazer o contrário. Não adianta assim, o cliente chegar para você e falar que ele chega lá para conversar com você e já chega com o projeto antes de aprovar o crédito e antes de escolher o terreno, fazer o contrário. Não tem como. Por quê? Se ele chega lá com uma casa, você nem sabe se aquela casa cabe no terreno que ele nem escolheu ainda. Então, é dessa forma que eu tô te falando. Primeiro, aprova o crédito do cliente. Segundo, escolhe o terreno. Terceiro, elaboração do projeto. Essa é a ordem. Não inverta a ordem. Se inverter a ordem, vai dar errado, é certo de dar errado, entendeu? Então, você como engenheira, você já sabe qual é o passo a passo aí, tá? Para o financiamento de aquisição de terreno e construção. E aí, depois que você, engenheiro, elabora um projeto em cima do valor que esse cliente tem, então eu dei um exemplo aí, que esse cliente tem 300 mil, então você vai elaborar um projeto em cima de um custo de 300 mil. Aí você vai me perguntar, tá bom, mas 300 mil, como eu vou saber qual é o valor de 300 mil? Então vamos lá, a Caixa Econômica Federal, ela utiliza o CUB, a planilha do CUB, o valor do metro quadrado do CUB como parâmetro para o financiamento. Então, você sendo engenheira civil, você vai digitar lá no Google, né, o CUB atualizado e na sua região você vai ver qual é o valor do metro quadrado. Aí, em cima disso, você vai saber, você vai pegar o valor que o cliente tem, suponhamos que 300 mil, que é o valor que sobrou para a obra dele. Aí você vai olhar o CUB da sua cidade, qual vai ser o valor, e vai dividir. E aí você vai encontrar o valor do metro quadrado. Vamos supor, por exemplo, aqui na minha cidade, eu vou fazer aqui para você vou dar o exemplo aqui, por exemplo. Vamos supor que é 300 mil que o cliente tem. Na minha cidade, o CUB está saindo, na minha região, 2.300 o metro quadrado. Aí eu vou colocar 300 mil dividido por 2.300 reais. A gente consegue fazer uma casa de 130 metros quadrados aproximadamente. Aproximadamente 130 metros quadrados.
Então, você vai ter aí um norte para você fazer um projeto para o seu cliente de aproximadamente 130 metros quadrados. Você não vai fazer um projeto de 300 metros quadrados. Não. Por quê? Como você vai fazer um projeto de 300 metros quadrados se ele só tem 300 mil? Vai ser R$1.000 o metro quadrado? Nunca. Ninguém faz obra hoje com R$1.000 o metro quadrado. E aí eu já estou te falando aqui gratuitamente, estou te explicando que a Caixa Econômica ela utiliza o CUB como referência. Então você vai baixar e vai olhar e vai fazer o cálculo para você conseguir ver aí na sua região qual é o valor do metro quadrado. E aí você vai conseguir ter esse parâmetro, tá bom? Então vamos lá. Depois então do projeto, né? Projeto elaborado, aí vai precisar fazer o preenchimento da PCI. Vai precisar fazer o preenchimento da PCI. Miliana, o que é PCI? PCI é de comer, é de beber. PCI é uma planilha que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, que é para nós engenheiras preenchermos. Essa PCI a gente tem que preencher de acordo, né, com o projeto do cliente, né, com os dados do terreno e com os dados da obra do cliente, tá bom? Com a metragem da obra, com os revestimentos, a alvenaria, as esquadrias da casa, tudo que vai estar no projeto, a gente vai colocar nessa PCI. E quem faz essa PCI é você, engenheira responsável técnica. Então, vamos lá. Depois do projeto elaborado, você vai fazer o preenchimento da PCI. Essa PCI, como eu te disse, é uma planilha que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, que você, engenheira, faz o preenchimento dela, tá bom? Após todos esses documentos, né? PCI, projeto, também emissão de ART, porque projeto sem ART não é projeto, né? Projeto para engenheira só é válido se tiver ART, tá bom? Você só é engenheira se você fizer um projeto e emitir ART, tá bom? Porque quando eu falo projeto, eu também estou me tratando de ART, tá? Então, projeto em mãos, ART e planilha, a gente vai pegar esses documentos e vai enviar para a Caixa. O engenheiro da Caixa vai analisar se o que eu, Emiliana, engenheiro responsável técnica, coloquei lá, vai falar, Emiliana, você é engenheira responsável técnica, o que você colocou aqui na planilha, o que você colocou aqui no projeto, tá tudo certinho, tá ok, tá ok, agora o cliente pode assinar o contrato. Aí, vamos marcar para o cliente lá na Caixa assinar o contrato, entendeu? Então, gente, o que eu quero deixar claro para você, engenheira civil, que para o seu cliente poder fazer o financiamento de aquisição de terreno e construção, ele precisa de você, engenheira responsável técnica, ele precisa de você. Só que muitas das vezes você nem sabe disso, amiga, você está perdendo a oportunidade, você precisa se organizar, você precisa entender. E eu acabei de passar para você aí o passo a passo até a assinatura do contrato aí, o quanto ele precisa de você, tá bom? Essa questão da aprovação do crédito aí, o banco faz essa aprovação do crédito. Mas se você tiver um cliente, você falar que você dizer para o cliente, ó, eu posso te ajudar a fazer o financiamento do terreno e da sua construção e tal, você pode levar esse cliente para o banco para aprovar o crédito lá. Você não vai mandar esse cliente lá para o banco, assim, soltar ele lá e pronto, acabou, não. Se você é engenheira, você vai orientar ele, você vai ajudar ele a fazer isso, tá bom? Você, sendo engenheira, você vai, tá? Gente, eu vou falando igual uma tagarela. E o nicho, gente, esse nicho de financiamento, esse mercado de financiamento é para você que quer ter, assim, você quer trabalhar, você quer ajudar essas famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria, você quer ter a sua empresa, você quer ter a sua liberdade financeira, você quer isso, então você pode. Agora, ele não é para você que quer ficar em casa, sentada no sofá, tendo vidinha mole, achando que o dinheiro vai cair na sua conta lá, a moda vão-se embora, sem você fazer nada. Se é isso, então você não mexe com isso não, porque é para poder ganhar dinheiro, mas tem que trabalhar.
você tem trabalho. O meu WhatsApp é o dia inteiro. É o dia inteiro. Emiliana, posso marcar uma hora com você? Emiliana, como eu faço para comprar minha casa? Emiliana, como que é assim? Eu já respondo assim, desculpa, eu não poder te responder. Eu já logo falo assim, eu posso marcar um horário com você essa semana, Emiliana? Eu posso hoje aí? É o tempo todo meu WhatsApp assim, é o tempo todo. Você quer... Eu trabalho o dia inteiro, não me falta trabalho. Eu tô falando pra você que quer ter disposição de trabalhar. Se você quer trabalhar, tem trabalho. Agora, se você que se formou em engenharia e acha que você vai ficar lá dentro do escritório, no ar-condicionado, e seu dinheiro vai cair na sua conta, amiga, então assim não vai ser. Não é isso que eu vou te oferecer. Eu tô te oferecendo aqui uma forma para você trabalhar duro e aí você conseguir ser bem remunerada. E essa é a forma na qual eu tô te ensinando. Não vai ser fácil, foi o que eu falei no começo da live. Nunca foi fácil, não é fácil até hoje, mas eu trabalho, graças a Deus, e tá sendo assim muito gratificante para mim. E eu queria do fundo do meu coração isso para você. Se é isso que você quer, você vai ter através do financiamento de construção, que é o que aconteceu comigo. Isso foi o que aconteceu na minha vida e na minha história. O financiamento de construção me deu essa oportunidade, tá? Aí, se você quer isso, eu tô disposta a te ajudar. Agora, se você quer vida mansa, se você quer no ar-condicionado, aí eu não tenho isso hoje para te oferecer. Quem sabe um dia eu posso te oferecer isso, mas hoje eu não tenho isso para te oferecer, tá? Do fundo do meu coração, se é isso que você tá aqui vendo meu vídeo, vendo a minha live, querendo isso, eu não tenho isso para te oferecer hoje, tá bom? Gente, vocês querem mandar alguma pergunta para mim? Onde a gente vê esse valor do metro quadrado da região? Você vai entrar, você vai digitar lá no Google, Cube, metro quadrado. Aí você vai digitar, aí vai aparecer, acho que é o Ciduscom que fala, Ciduscom. Aí vai aparecer a região. Aí você vai clicar, por exemplo, o meu é estado do Rio de Janeiro. Aí eu clico no estado do Rio de Janeiro. E aí ali ela é um arquivo em PDF. E aí nesse arquivo em PDF vai aparecer o valor do metro quadrado. Padrão baixo, padrão médio, padrão alto, comercial. Tem tudo direitinho. Eu vou fazer uma live mostrando um dia para vocês. Esse valor de 2.300 é o padrão médio? É, o padrão médio. Aqui é o padrão médio. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Não fica engessado nos R$2.300 não, tá? Isso é para ter uma média do que o engenheiro da Caixa utiliza. Por quê? Se eles não tiverem um parâmetro, é um parâmetro que eles utilizam. O Cube. Porque se eles não tiverem um parâmetro, um engenheiro, cada um pensa de uma forma. Um engenheiro ia colocar que o metro quadrado era 1.000, a outra ia colocar que o metro quadrado era 500, a outra ia colocar que era 3.000, a outra ia colocar que era 4.000. Então, eles utilizam o Cube para ter um teto ali. E aí pode ser que você coloque, que você orce a obra e fique em média 2.100, 2.200, ou 2.500, ou 2.800. Não é uma coisa que tem que ser engessada nos 2.300. Isso aí vai depender também da obra do seu cliente. Por quê? É necessário também que faça um orçamento, né? Por quê? Quando a gente fala em 2.300, é uma média, mas também tem que ver a questão da fundação, se essa casa, como vai ser a fundação dessa casa, se vai precisar, né, da questão do muro, de arrimo, aterro, o acabamento, esse cliente pode querer colocar um porcelanato mais caro, um granito mais caro, uma louça mais cara, e aí um acabamento que para um cliente era 2.300 se torna R$3.000, porque chegou na hora de escolher o acabamento, escolheu o piso mais caro da loja. Então, isso daí também influencia bastante, você tem que deixar isso aí claro para o cliente, tá bom? Por isso que lá na planilha já tem o padrão médio, o padrão alto. Porque se você não deixar claro para o cliente, você vai falar, ué, você engenheira falou que dava para me fazer a obra por R$2.300 o metro, chegou no final da obra, não deu, o dinheiro não deu, porque sua esposa chegou lá na loja e escolheu um porcelanato de R$140 o metro quadrado.
aí o dinheiro não vai dar mesmo, entendeu? Tem que saber ver isso aí, explicar isso aí. Orçou o granito de 200, chegou lá na hora, comprou o granito de R$1.000 o metro. Orçou que o gesso era um gesso reto. Depois chegou lá na hora, perequetou detalhe em tudo quanto é lugar, colocou luz onde não podia mais. Aí no final das contas a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Aí a culpa de quem? Da engenheira? Não, não é sua, se você deixar isso bem claro na hora que você está conversando lá com o cliente. Eu nunca construí uma casa para uma família ainda, mas deve ser uma sensação muito gratificante. É muito gratificante mesmo. A Caixa é maleável na liberação do crédito? Se aprovar 200 mil e depois a gente vê que vai precisar de 250, a gente consegue pegar mais? Ou você já aconselha o cliente a tentar aprovar mais? Então, boa essa pergunta. Se o cliente já tem uma renda que dá para aprovar os 250, aprova o máximo que der. Já deixa aprovado o máximo que der e pega o que ele quiser. Tipo assim, já deixa aprovado o máximo que der. Vamos supor, se aprova os 250, mas se ele e pega só os 200, que caso ele precise, ele pegue os 50. Agora, se for o caso do cliente não conseguir, não tiver capacidade financeira para conseguir pegar os outros 50, mas ele a trancos e barrancos lá durante a obra, ele vai trabalhando e vai conseguindo dinheiro, vai dividindo no cartão e vai fazendo, porque tem disso, tá? Porque pode acontecer do cliente ir dividindo ao longo da obra. A obra vai acontecendo e ele vai dividindo, vai fazendo hora extra e vai fazendo tal, e ele vai se virando. Quando vê, ele vai melhorando a obra dele, mas não pega mais dinheiro com o banco. Isso acontece demais. O cliente faz hora extra, compra férias e não sei mais o que, aí no final das contas ele vai fazendo melhorias na casa sem precisar mais dinheiro, pegar mais dinheiro com o banco. Isso aí acontece muito, muito mesmo, tá? Mas se o cliente tiver capacidade financeira para pegar mais dinheiro, não vejo problema nisso, tá bom? Vamos lá. Mas esse valor do CUB já entra... Mas esse valor do CUB já entra... Não, mas esse valor do CUB já entra o valor da gestão do engenheiro? Não. Na verdade, Larissa, tudo é combinado, né? Na verdade, a questão do CUB, quando a gente está falando de obra... no Suduscom, quando a gente fala ali R$2.300 o metro quadrado, a gente não está se tratando de... A gente está falando de custo de obra, material e mão de obra. Custo de material e mão de obra, custo médio. Ali não está falando de separado que é engenheiro ou não. Agora, isso daí cabe à negociação, porque quando o cliente ele vai fazer um processo de financiamento, ele tem uns custos separados fora a obra, fora o material, fora o pedreiro, ele tem esses custos. Um desses custos é o custo com a engenheira, custo com a responsável técnica. Por quê? Você vai prestar serviço para ele. Você vai prestar serviço de consultoria, prestar serviço de projeto, prestar serviços de planilha, prestar serviço de acompanhamento de obra. Você presta esse serviço para ele. Isso aí é um serviço que ele tem que te pagar separadamente, tá bom? Agora, se você, engenheira, for fazer o serviço de pacote fechado, mão de obra, material, execução, você vai dar o seu orçamento para esse cliente. Aí, nesse orçamento que você vai dar para esse cliente, você vai embutir ali o valor lá do pedreiro, do material, da sua administração, o seu lucro, tudo junto, entendeu? Vai depender do que você vai oferecer para o seu cliente.
Porque você sendo engenheira, você trabalhando no financiamento de construção, você pode atuar de várias formas, tá? Ou você pode atuar, como eu disse, na parte de documentação, na parte de documentação, na parte de consultoria, na parte de projeto, na parte de planilhas e na parte de execução. Vai depender do que você vai... qual o serviço que você vai prestar. E aí, de cada serviço vai ser um orçamento diferente. Mas nesse orçamento aí do CUB, a gente está falando da obra, assim, mais do material e mão de obra. Você sempre faz pacote fechado? Não, eu não sempre faço pacote fechado. Não, até porque não dá conta, não dou conta. Então, eu faço pacote fechado, tudo, documentação, projeto, planilha, mão de obra, mas eu também presto consultoria, projeto, planilha e separadamente, porque é muita coisa e muita gente. Dá para você, porque dá para prestar os serviços separadamente, sendo cliente, eu não deixar de atender o cliente. Eu não deixo de atender o cliente, mas há situações no qual eu tenho a mão de obra, eu entrego tudo pronto, mas há situações na qual o cliente utiliza a mão de obra dele. Ele utiliza a mão de obra dele, mas eu sou a engenheira responsável técnica do financiamento. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Qual é o carro-chefe da sua empresa hoje? Ai, meu Deus, nem sei te falar. Nem sei te falar. O carro-chefe da minha empresa hoje é financiamento de construção, mas como eu acabei de dizer, eu atuo tanto na execução, mas também atuo em situações no qual o cliente me procura e ele quer fazer o financiamento, mas ele não sabe como fazer. E aí eu oriento ele em tudo, desde a escolha do terreno, aprovação do crédito, projeto, planilha, tudo, mas aí na hora da mão de obra, da compra de material, essas coisas, ele fica com essa parte. Tem também situações que acontece isso. Por quê? Eu tenho um limite, uma demanda da minha equipe. Eu tenho uma equipe que é minha de confiança. Então, eu não saio pegando um monte de obra e não dando conta. Eu pego as minhas equipes, eu tenho a demanda que eu cumpro e aí eu tenho não é meta, né? Eu tenho um calendário. E aí eu tenho lá, a partir do dia tal, eu posso marcar obras. A partir do dia... Antes disso, eu só faço a parte de consultoria, né? Consultoria, projeto e planilha. Que execução só a partir do dia tal. Entendeu? Aí, caso o cliente não queira esperar, eu ajudo ele assim mesmo, eu não deixo ele na mão, eu também consigo ajudar esse cliente, entendeu? Gente, eu espero poder ter ajudado vocês, tá? Nessa quarta-feira, agora, gente, hoje é dia do aniversário do meu excelentíssimo marido, então, deixa eu lá ficar um pouquinho com ele, tá bom? Beijo, bom feriado para todos vocês, uma quarta-feira abençoada para todos. Qualquer dúvida, me manda lá no direct. Beijo. Tchau, tchau.